E o Oscar, hein, que tá querendo pagar de santo pra cima de nós. Vem comigo conferir depois da vinheta as principais notícias do nosso tricolor. Salve tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fett. Meu nome é Adalto Farias, boletim Tricolor Fett do dia 19 de fevereiro de 2026 com as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. Sem mais enrolação, vamos à primeira notícia de hoje, o São Paulo que continua sua preparação para a decisão do próximo sábado. E teve avanços, né? Ferreirinha voltou aí a treinar com bola hoje ainda, com carga adaptada, mas já apareceu no campo e deve reforçar o São Paulo para o próximo sábado. A mesma coisa de Arboleda, Bobadilha, que a gente já tinha falado ontem, e Cauli também, que participou hoje de um coletivo, na qual 18 meninos da base subiram para fazer ali o 11 contra 11. O Crespo treinou primeiro com um time ali que é considerado titular, né? A gente não tem quem são os jogadores, e depois com os considerados reservas. Enfrentaram o time da base, e tiveram alguns jogadores que já estão treinando com o time profissional que desceram para fazer o coletivo contra, né? E a principal informação também falando do treino, né? Não é do treino, mas o Cauli já bidou. Então o Cauli já está à disposição do Crespo para o jogo do próximo sábado. Já emendando a decisão do próximo sábado, a segunda notícia vem do outro lado, o Red Bull Bragantino, que tem aí uma lista grande de desfalques. O Red Bull Bragantino pode ter até 8 desfalques contra o São Paulo. Vamos ver a lista aqui, passar o nome dos jogadores. Entre eles, o nosso querido Dilúvio, tricolor, que não é mais tricolor agora, é Rodriguinho, né? Mais uma vez fora aí. Mas o Mancini tem 8 jogadores fora. Vamos à lista dos jogadores aqui. Guzmán Rodrigues, que teve lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. O Vanderlan, que teve malformação arteriovenosa cerebral congênita, ele fez uma correção disso, eu nem sei o que é a correção, se é alguma coisa invasiva ou não. Fabrício com lesão no tornozelo direito, o Sacha com inflamação no tendão calcâneo esquerdo, o Alex Vinícius lesão na coxa direita, o Matheus Fernandes lesão na coxa esquerda e o Rodriguinho com trauma no tornozelo direito. Além desses jogadores, o lateral esquerdo também, Juninho Capixaba, pode estar indisponível, segundo informações do Arquibancada Tricolor, visto que ele deixou o campo contra o Novo Horizontino com dores no joelho e passará por avaliações. Então, o Bragantino pode vir aí, capenga, enfrentar o São Paulo no sábado, que é boa notícia pra gente, né? Trazendo só mais uma informação ainda do jogo de sábado, os ingressos que eram para ser vendidos hoje às 10 horas já nasceram, né, esgotados, muita gente reclamando aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, mandaram mensagem aqui, não tem muito o que fazer, né? A organizada deve estar com boa parte desses ingressos, não são muitos. Inclusive, a torcida independente já colocou lá as condições para que... E é mais barato ainda do que se você fosse comprar direto no site. Então, se você quiser encontrar lá ingressos para ir para o jogo, procure a torcida independente que você deve conseguir aí acesso ao jogo de sábado, beleza? A terceira notícia de hoje fala sobre Alisson. O Rui Costa, na verdade, deu uma entrevista ao UOL nesta quarta-feira e falou sobre o caso envolvendo o Alisson, né? Que chegou até a visitar o Corinthians, mas que acabou tendo a negociação aí emperrada pela falta de dinheiro da equipe de Parque São Jorge, né? Ele falou sobre as questões que o Alisson foi reintegrado ao elenco e que agora ele vai ter que reconquistar a torcida, né? Não tem nenhuma dúvida com relação a isso, mas que o Crespo conversou com o jogador, ele foi reintegrado e o Crespo falou que conta com ele. Inclusive, segundo informações que o próprio Rui Costa fala na entrevista, que o Alisson melhorou alguns números físicos, né? O São Paulo colocou uma imposição, né, de ter R$1 milhão pelo empréstimo do Alisson e depois com obrigação de no final ter mais 500 mil que o Corinthians deveria pagar. O Corinthians falou que não tinha esse dinheiro e aí a transação acabou não acontecendo. O Rui Costa também falou sobre proposta de outros clubes que chegaram, mas foram propostas não atraentes ao São Paulo, que ele não vai entregar o jogador de graça, né? Enfim, ele atualizando um pouco do que a gente já sabia na entrevista de hoje, também falou nessa entrevista sobre o Rafinha, que demorou 3 minutos para ele fechar a contratação do atual coordenador de futebol do São Paulo, que hoje tá uma cena curiosa, hein? Procura na internet, ele saiu, parece que ele sai do busão e atravessa a rua para entrar dentro do CT da Barra Funda, mas enfim, acho que do Alisson não tem muito o que falar, né? Eu já dei minha opinião, para mim não joga nunca mais campo do São Paulo, eu já teria encostado, não estaria treinando nem reintegrado. Mas a questão do futebol profissional, o São Paulo não ter pulso firme, enfim, o jogador faz o que quer. O que ele fez não se faz, né? E visitar o outro time sem ao menos ter fechado o negócio. Então acho que o Alisson desrespeitou a torcida do São Paulo, desrespeitou a camisa e a história que o São Paulo tem, né? E que ele construiu dentro do São Paulo, inclusive ganhando títulos, sendo importante na Copa do Brasil. Ele jogou tudo pelo ralo. Perdeu para mim total credibilidade. É um jogador que para mim poderia já ter sido entregue. Mas enfim, atualizaram também aí as condições do Alisson pelo diretor de futebol, Rui Costa.
Continuando a entrevista do Rui Costa dada de primeira do UOL, ele também falou sobre o Marcos Antônio e o assédio do Flamengo, né? Ele disse de uma cláusula que eu não tinha ouvido ainda falar, que se o Marcos Antônio fizesse um jogo, tivesse uma vitória pelo São Paulo em 2026, ele se tornaria jogador do São Paulo. Então não tem como tirar mais o Marcos Antônio da equipe de São Paulo. Falou sobre questões de que o São Paulo avaliou o Marcos Antônio ainda no PAOK da Grécia, né, antes de chegar aqui ao futebol brasileiro no São Paulo, né? Mesmo antes ele estava emprestado pela Lazio, e que o Flamengo realmente fez uma proposta, acabou assediando ele, mas que no final do ano passado ele acabou recebendo a proposta de outros clubes e que ele ficou bem preocupado em perder o Marcos Antônio, mas agora tá tudo certo. Marcos Antônio é jogador de São Paulo e ele respondeu ao BAP, né, que foi quem tentou aí a negociação junto ao São Paulo, de que ele não poderia perder o Arrascaeta ou o Paquetá do São Paulo. Também acho um pouco exagerado. O Marcos Antônio é bom jogador e importantíssimo para esse atual elenco do São Paulo, né? E para esse jeito do Crespo jogar. O Arrascaeta é muito mais decisivo que o Marcos Antônio, né? Vamos falar a verdade. Mas aí fica aí, né? O São Paulo, ele falou que o São Paulo é tão grande quanto o Flamengo, né? Nesse ponto ele foi bem e o São Paulo conseguiu defender aí a continuidade do jogador, que deve receber um aumento salarial e ter aí um contrato que deve ser anunciado nos próximos dias de longo prazo. Também falando no final dessa entrevista sobre Lucas e Caleri, que a gente já tinha falado, sobre o Luciano também, já iniciaram aí as conversas e que em breve teremos os anúncios aí da renovação do contrato de cada um desses jogadores. Bom, e por último, vamos falar de Oscar. O GE colocou hoje que Oscar abriu mão de 53 milhões e está próximo de fechar um acordo com o São Paulo. O jogador decidiu aí abrir mão dos vencimentos que tinha até o final do seu contrato em 2027. Mas vamos ler a notícia e aí no final aqui vamos fazer uma análise juntos sobre esse tema. Bom, essa eu fiz questão de ler juntos aqui para a gente entender a matéria e saber se faz sentido realmente o que a matéria disse. Enfim, vamos ler junto aqui, ó. Oscar abre mão de disputa por 53 milhões e reunião pode selar rescisão com o São Paulo. O Meia cobra 7 milhões referentes à imagem em atraso e luvas pela assinatura do vínculo válido até o fim de 2027. Encontro na próxima semana pode fechar o acordo. Aí vamos dar uma lida aqui na reportagem. A rescisão de contrato entre Oscar e São Paulo se tornou uma novela, mas que pode ter uma resolução na próxima semana, quando as partes devem se reunir novamente. O GE ouviu do jogador que abriu mão de 53 milhões, mas ainda cobra uma dívida de 7 milhões do clube com ele. O valor cobrado pelo atleta diz respeito ao prêmio pela assinatura do contrato, popularmente conhecido como luvas, além de direitos de imagem em atraso. A princípio, o jogador queria receber o valor à vista, mas topou parcelar até o final de 2027. No entendimento de quem gerencia a carreira do atleta, caso o Oscar quisesse, ele teria direito a receber o valor integral do contrato válido até o fim de 2027, que chega à casa de 53 milhões. No entanto, o jogador só cobra o valor até o momento que sofreu um mal súbito em novembro do ano passado. Além do montante de cerca de 7 milhões, o tricolor deve uma comissão aos empresários. O São Paulo não confirma os valores, o clube considera o contrato suspenso desde o fim de 2025 e vê as conversas entre o diretor executivo Rui Costa e Juliano Bertolucci, representante de Oscar, caminhando em um bom ritmo. Aí tá falando, para relembrar o caso aqui, ele tá falando, né, que ele sofreu aquele mal súbito em novembro, enfim, que foi diagnosticado aí com uma síncope vasovagal, que é aquele negócio, né, ele teve um desmaio, enfim, foi levado ao Einstein, ficou alguns dias lá em observação e decidiu encerrar a carreira. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. A análise sobre a matéria é que minimamente tem um texto tendencioso, né? Não sei se propagado pelo time do Oscar, se acordado, enfim, não tenho informações aqui, só estou julgando o que eu li. A matéria passa a informação de que o Oscar está fazendo um favor de abrir mão de 53 milhões a São Paulo. Acho que é o mínimo que o Oscar tem que fazer, né? Ele não entregou futebol nenhum em 2025, veio ganhando um rio de dinheiro. Já não é a primeira vez que o Oscar se envolve em problema com o São Paulo financeiro. Na primeira passagem, vocês vão lembrar disso também. Ele saiu pela porta dos fundos, pelo São Paulo, né? Naquele caso que ele foi ao Internacional e o São Paulo só foi conseguir o dinheiro na justiça porque ele ia ao exterior. E agora, de novo, mais uma vez, ele se passa aqui por vítima, falando que está abrindo mão de 53 milhões. Ele teve um problema, né? E não está entregando a condição de trabalho que ele falou que estava acordado entre as partes. Então, o lado dele pode achar que ele poderia receber, mas é o mínimo que se espera de alguém que tenha dignidade,
é que abrisse mão dos 53 milhões, né? Agora, o dinheiro que ele tem a receber, que são atrasados aí, perante, não tem o que fazer, apesar de ser muito dinheiro para um jogador que não entregou nada, e se ele tivesse caráter, né, ele poderia até abrir mão, dado que ele ficou muito mais tempo no departamento médico do que jogando futebol, né? Eu já falei isso algumas vezes, eu não tinha informação oficial, mas esse assunto do Oscar rola desde agosto do ano passado, nos grupos de WhatsApp, em algumas comunidades do São Paulo, entre alguns youtubers aí, já se falava desse problema do Oscar. E agora tá aí fazendo birra por causa de 7 milhões. O Oscar tem uma carreira bilionária, conquistada com todos os méritos e todo o merecimento do mundo, feita na China, jogando na Inglaterra, jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira. Eu acho que não precisa dos 7 milhões. É uma briga que ele não precisaria ter, dado inclusive as condições que o São Paulo tem e por gratidão a tudo que o São Paulo entregou para ele. Mas a gente sabe que o mundo não é desse jeito, né? Principalmente no mundo do futebol. O Oscar é mais um dos que passa por aqui e tem uma ingratidão imensa, né? Pelo São Paulo. Quando ele voltou, eu me coloquei um pouco contrário, muito por conta disso. Não pelo futebol, porque não dava para julgar, é o que eu tinha falado. O futebol chinês é um futebol de baixíssima qualidade, com uma intensidade que não tem como comparar com o futebol brasileiro, então não daria para jogar o Oscar que estava voltando da China. Mas que realmente ele voltava e o torcedor de São Paulo tinha todo o direito de questionar esse tipo de contratação, dado tudo que o Oscar tinha aprontado com o São Paulo. E agora, mais uma vez, né, uma questão de saúde que impede que ele continue a sua carreira, ele ainda briga por questões financeiras, na qual ele não entregou nada ao São Paulo desde a sua chegada. Teve um jogo bom contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista e mais nada. É uma passagem que não vai deixar nenhuma saudade, e acho que eu, se fosse o Oscar, teria vergonha de tudo que ele construiu pelo São Paulo. Então, que o São Paulo acerte logo também. É direito do Oscar receber o que ele trabalhou, por mais que eu não concorde, e acho que direito é diferente de moralidade, né? Eu acho que pode ser direito do Oscar, mas eu acho que é imoral por tudo que ele fez em 2025, que não foi culpa dele só, né? Tem uma questão de saúde que a gente não sabe, nós nunca vamos saber se esse negócio de agosto já era verdade ou não, enfim, mas que ele realmente não entregou resultado no clube que formou ele para o mundo e na qual ele conquistou todas as... de novo, né, com todo o mérito, conquistou todo o dinheiro que ele tem. O Oscar é bilionário, não tô falando de novo, ele ganhou mais de R$1 bilhão na China e ele tá aqui catando milho por conta de 7 milhões de um contrato que ele jogou 15 jogos, eu nem sei quais são os números do Oscar. Mas fica, acho que a chateação, né? É um jogador ingrato pelo clube que formou ele. E eu, como torcedor de São Paulo, quero ver o Oscar longe do São Paulo. Espero que o Oscar nunca mais pise no São Paulo, que ele seja feliz com a família dele, que ele tenha muita saúde e que ele vá fazer qualquer outra coisa da vida que não seja ter algum vínculo com o São Paulo. O São Paulo tá na história dele por conta do tamanho que o São Paulo tem. Mas ele nunca estará na história do São Paulo, a não ser de uma forma muito suja, como passou o jogador formado pelas categorias de base do São Paulo. Enfim, esperamos que isso se resolva logo também, que o Arrima Assis consiga um acordo junto com o Rui Costa e que pague ele, que ele saia mais uma vez pelas portas dos fundos e nunca mais pise no São Paulo. Beleza? Para você que chegou até aqui, fica o convite, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe esse conteúdo e deixe seu like, ele é muito importante para que cada vez mais a gente chegue a mais São Paulinos. Manda aí nos grupos de WhatsApp, compartilha, enfim, para que a gente consiga cada vez chegar aí a mais pessoas, beleza? Eu hoje estarei lá no canal RB Massa Bruta, junto com meu amigo Marcos Borges, que estaremos falando sobre o pré-jogo de Red Bull Bragantino e São Paulo, que jogam no sábado, ele que tem o canal do RB Massa Bruta, ou o maior canal hoje do Bragantino, com certeza. E aí fica o convite para vocês colarem lá às 20h30. Daqui a pouquinho eu vou soltar um vídeo também, já deixo o link aí, vou deixar o link aqui na descrição também, para que vocês, caso queiram assistir, colhem lá com a gente, beleza? Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, o seu nunca terá, Oscar. Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau.